Neste mundo de expectativas e surpresas, uma tentativa de renovar um relacionamento pode transformar-se rapidamente em um terreno traiçoeiro de revelações ocultas. Imagine um marido dedicado, preparando uma surpresa para sua esposa no hospital onde ela trabalha. Empolgado com a notícia de uma promoção, ele comprou flores, um bolo especial, tudo planejado para celebrar o que parecia ser uma vida feliz e estável. No entanto, o que ele descobre ao mexer no computador dela muda tudo. Segredos escondidos, imagens que revelam uma traição devastadora. O que era para ser uma noite de amor e reconciliação se torna um turbilhão de emoções, colocando-o diante de um dilema moral doloroso. Em uma metrópole vibrante, onde arranha-céus tocam o céu e as ruas estão sempre vivas, vivia Marcos, um homem de 33 anos com uma vida aparentemente comum. Casado com Cristina, uma médica dedicada de 31 anos, sua rotina era simples. Pelo menos, era assim até agora. Tudo começou em um espaço de coworking. No meio da agitação diária, Marcos e Cristina encontraram um refúgio nas noites tranquilas desse lugar. O que começou como um escape do trabalho logo se transformou em algo mais. Marcos, que havia jurado nunca mais se entregar a um relacionamento sério após uma separação dolorosa, encontrou-se atraído por Cristina de uma forma que nunca imaginou. Com algumas reuniões casuais, o destino foi selado. Marcos convidou Cristina para sair e um encontro levou a outro. 2 anos depois, em uma noite inesquecível, ele a pediu em casamento com um anel. A vida a dois começou a ganhar ritmo, com ambos equilibrando suas carreiras e momentos juntos. Jantares românticos, surpresas fofas e um amor que florescia a cada dia. O ápice de sua felicidade veio quando descobriram que Cristina esperava um bebê e com o nascimento de seu filho, um lindo menino que trouxe um novo brilho às suas vidas. Este era o momento que sempre aguardaram com ansiedade. Marcos e Cristina estavam prontos para enfrentar a jornada da paternidade juntos, compartilhando as responsabilidades e os momentos preciosos. Mas a realidade bateu à porta quando a licença maternidade de Cristina terminou. A rotina pacífica virou um caos. Cristina teve que voltar ao hospital, e Marcos, igualmente dedicado ao seu trabalho, enfrentou a difícil decisão de deixar o bebê com uma babá, algo que ele queria evitar a todo custo. Depois de muitas noites em claro e discussões intensas com amigos e familiares, um plano foi traçado. Decidiram cortar as horas extras e voltar para casa mais cedo. Cristina se dedicaria ao bebê, enquanto Marcos assumiria os afazeres domésticos. O ajuste foi difícil, mas pouco a pouco encontraram seu ritmo. Em meio a todos os desafios, Marcos e Cristina descobriram uma força e uma conexão ainda mais profundas. A cada dia que passava, a rotina era aperfeiçoada, e o amor pela família se tornava a força de suas vidas. Estavam prontos para enfrentar qualquer coisa, juntos. Já se inscreveu no canal para ver histórias incríveis do Reddit? Marcos sempre cumpriu sua parte. Ao chegar em casa do escritório, dedicava todo o seu tempo a Cristina e ao bebê. Seu amor e tempo eram para a família, sua prioridade acima de tudo. O trabalho demandava tempo, mas a família era ainda mais importante. Mas algo mudou. Cristina, antes alegre e cheia de vida, começou a agir de forma diferente. Ela chegava em casa no início da noite, mas ficava quieta e séria sempre que Marcos estava por perto. As conversas se tornaram raras, e os esforços de Marcos para mantê-la feliz pareciam inúteis. Mesmo assim, ele continuava tentando, certo de que, um dia, ela entenderia seu ponto de vista e as coisas voltariam ao normal. 3 meses atrás, uma boa notícia trouxe esperança. Os pais de Marcos voltaram para a cidade. Seu pai, um militar, tinha se aposentado e retornado permanentemente para a casa ancestral na cidade central, a apenas 3 quilômetros de distância. Essa mudança foi um grande alívio. Cristina podia cumprir seus compromissos, e eles deixavam o bebê com a babá na casa dos pais de Marcos todas as manhãs. À noite, quem chegasse primeiro o encontrava lá e o levava para casa. A nova rotina era fácil e aliviava a tensão. Com o filho bem cuidado pelos avós, Marcos e Cristina voltaram a dedicar tempo integral aos seus compromissos de trabalho. Marcos esperava que Cristina voltasse ao normal, feliz e alegre como antes. E por algumas semanas, parecia que tudo estava melhorando. Tiveram encontros, noites de cinema, e fizeram tudo o que costumavam fazer antes do bebê. As coisas estavam indo bem, mas, num dia estranho, algo aconteceu. Uma sensação de inquietação permeou o ar. Marcos percebeu que havia algo errado, algo que Cristina não estava contando. A tensão aumentava, e o silêncio de Cristina se tornava cada vez mais insuportável. O que ela estava escondendo? E por que agora, quando tudo parecia estar voltando ao normal? Marcos tinha um plano. Ele queria surpreender Cristina, sua esposa.
Comprei um buquê de rosas vermelhas e seu bolo favorito, e ainda reservei uma mesa no restaurante preferido dela. Planejei levá-la para um encontro naquela noite e passar um tempo maravilhoso juntos. Pedi aos meus pais que cuidassem do nosso filho por algumas horas extras enquanto estávamos fora. Cristina não percebeu nada. Naquela noite, saí do escritório e fui ao hospital buscá-la. Ao chegar lá, liguei para ela, mas não houve resposta. Esperei alguns minutos, mas ela não me ligou de volta. Preocupado, tive que entrar e procurá-la na recepção. Quando perguntei por ela, a recepcionista me disse que, nos últimos 2 dias, Cristina havia saído cedo do hospital porque tinha uma conferência para participar. Essa notícia me chocou um pouco, pois Cristina sempre compartilhava todos os seus eventos e horários comigo. Alguns pensamentos perturbadores surgiram em minha mente, mas os afastei. Pensei que talvez a sobrecarga do trabalho, cuidar do bebê e das tarefas domésticas pudessem tê-la feito esquecer de me contar. Naquela noite, quando ela voltou, esperei um pouco para ver se ela compartilhava algo, mas ela não mencionou nada. Então, comecei a conversa e disse a ela que tinha visitado o hospital hoje e a recepcionista me disse que ela estava ocupada com alguma conferência. Cristina ficou chocada por um momento, mas se recuperou rapidamente e disse que tinha esquecido completamente de compartilhar sobre a conferência comigo devido às rotinas ocupadas. Ela pediu desculpas e as coisas pareciam se resolver. Ela também me deu os detalhes dos eventos dos últimos 3 dias. Explicou sobre o que era a conferência e qual era o papel dela nisso. Embora eu estivesse satisfeito com a conversa, algo ainda me incomodava. Tinha um pressentimento de que algo estava errado. Era difícil acreditar que uma pessoa que sempre compartilhou cada detalhe comigo pudesse esquecer de compartilhar um evento importante de sua vida. Não sabia se estava pensando demais ou se meus instintos estavam me direcionando para algo. Quanto aos comentários iniciais, comecei a duvidar de minha esposa por apenas um instante. Não era apenas sobre um incidente em que ela esqueceu de me contar sobre a conferência, eram os últimos meses de frieza e indiferença dela para comigo que me faziam repensar as coisas. Ainda esperava estar errado, que talvez eu estivesse interpretando demais as entrelinhas, mas parecia que essa bandeira vermelha estava ficando cada vez mais intensa, e eu não conseguia mais ignorá-la. Após aquele incidente, logo houve uma mudança na rotina de Cristina. Ela começou a chegar em casa à tarde e me disse que havia uma sobrecarga de pacientes, além de alguns seminários e conferências que exigiam o tempo dela. Tentei compensar sua ausência com nosso filho. Eu chegava em casa mais cedo para passar mais tempo com ele, já que agora a sua idade crescente demandava a presença dos pais. Eu também cozinhava o jantar para que Cristina não precisasse trabalhar quando voltasse cansada do hospital. A rotina perfeita começa a desmoronar. O que Cristina está escondendo? E como isso vai impactar a vida de Marcos? Prepare-se para uma revelação que ninguém esperava. Marcos estava decidido a reacender a chama de seu casamento. Planejou uma surpresa para Cristina. Comprou um buquê de rosas vermelhas e seu bolo favorito, e reservou uma mesa no restaurante preferido dela. Queria levá-la para um encontro naquela noite e passar um tempo maravilhoso juntos. Pediu aos seus pais que cuidassem do filho por algumas horas extras enquanto estivessem fora. Cristina não percebeu nada. Naquela noite, saí do escritório e fui ao hospital buscá-la. Ao chegar lá, liguei para ela, mas não houve resposta. Esperei alguns minutos, mas ela não me ligou de volta. Preocupado, entrei e fui até a recepção. Quando perguntei por Cristina, a recepcionista me disse que nos últimos 2 dias ela havia saído cedo do hospital para participar de uma conferência. Essa notícia me chocou. Cristina sempre compartilhava todos os seus eventos e horários comigo. Alguns pensamentos perturbadores surgiram na minha mente, mas os afastei. Talvez fosse a sobrecarga do trabalho, cuidar do bebê e das tarefas domésticas que a fez esquecer de me contar. Quando ela voltou naquela noite, esperei um pouco para ver se ela mencionava algo, mas não disse nada. Então, tomei coragem e perguntei sobre a conferência. Cristina ficou chocada por um momento, mas logo se recuperou, dizendo que tinha esquecido completamente de me contar devido às rotinas ocupadas. Pediu desculpas e explicou os detalhes dos últimos 3 dias. Embora eu estivesse satisfeito com a explicação, algo ainda me incomodava. Tinha um pressentimento de que algo estava errado. Era difícil acreditar que uma pessoa que sempre compartilhou cada detalhe comigo pudesse esquecer de compartilhar um evento importante de sua vida. Nos próximos dias, sua mudança foi total. Cristina raramente estava em casa antes da noite. Quase todas as noites jantava fora. Nosso filho era completamente ignorado por ela. Ela nunca queria estar perto dele ou dar-lhe um beijo de boa noite. Comigo, ou ela não falava nada, ou era fria. Tentei iniciar uma conversa, mas Cristina não estava interessada. Sempre dizia, não hoje, por favor, estou ocupada. Em seus dias de folga, ela dizia, não hoje, por favor,
preciso relaxar. Eu estava agitado com esse comportamento. Um dia, tive uma reunião importante com um grupo estrangeiro e sabia que me atrasaria. Deixei nosso filho na casa dos meus pais e avisei Cristina que ela precisaria buscá-lo à noite. Ela apenas assentiu com a cabeça. Após a reunião, liguei para Cristina para saber se ela havia voltado, mas não atendeu. Mandei uma mensagem para minha mãe perguntando se Cristina tinha ido buscar nosso filho, mas não obtive resposta. Saí do escritório e fui para casa, apenas para descobrir que a porta estava trancada e Cristina ainda não havia voltado. Eram 22 horas. Pensei que talvez ela estivesse na casa dos meus pais, então dirigi até lá. Para minha surpresa, não havia sinal de Cristina. Meu filho ainda estava brincando com sua avó. Eu estava preocupado e curioso ao mesmo tempo. Liguei para ela novamente, mas agora seu número estava desligado. Liguei para a recepção do hospital, mas não obtive resposta. Fiquei chateado. Peguei meu filho e fui para casa. Não queria preocupar minha mãe com o fato de que Cristina não estava em casa até tarde da noite. De volta à minha casa, dei o leite noturno para John e o coloquei para dormir. De manhã cedo, acordei com um pressentimento pesado no peito, uma sensação de que algo estava terrivelmente errado. Quando acordei naquela manhã, encontrei Cristina no sofá da sala. Ela tinha dormido lá, ainda com as roupas do dia anterior. Meu coração apertou. Em vez de acordá-la, esperei até que ela acordasse sozinha. Após 1 hora ou 2, quando ela finalmente abriu os olhos, perguntei onde ela tinha estado na noite anterior. Cristina não se incomodou em responder. Apenas se levantou e foi para o quarto. Sua reação foi totalmente estranha. A raiva subiu em mim, e eu a segui, insistindo na pergunta. De repente, ela gritou comigo por ser intrometido, acusando-me de duvidar dela. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto enquanto ela se trancava no quarto. Eu estava cheio de raiva, meu sangue fervendo. Era ela quem estava manipulando a situação o tempo todo, e agora estava agindo defensivamente. 4 horas se passaram até que ela destrancou a porta e saiu. Sentou-se perto de mim, com a voz trêmula. Pediu desculpas pelo seu comportamento. Cristina disse que estava sobrecarregada com o trabalho no hospital. Ela explicou que estava esperando uma promoção e, para isso, precisava gerenciar a equipe administrativa e os pacientes. Sua explicação trouxe algum alívio. Eu disse a ela que sentia falta da minha esposa. Confessei que me sentia completamente sozinho, já que ela se dedicava totalmente ao hospital. Também mencionei que nosso filho sentia falta da mãe, esperando por ela o dia inteiro e dormindo sem a sua presença. Cristina compreendeu minhas preocupações e prometeu equilibrar melhor as coisas entre o hospital e a família. Ela garantiu que, após as promoções, estaria aliviada desse fardo e todo o seu tempo seria nosso. As promessas de Cristina deveriam ter sido suficientes para me tranquilizar, mas minha mente não conseguia confiar totalmente nela. Algo dentro de mim dizia que ela havia mudado. Ela não era mais a mesma pessoa. Tentei ficar calmo, mas definitivamente não ia deixar isso passar. Pelo contrário, estava determinado a encontrar minhas próprias maneiras de descobrir a verdade. Atualização: inscreva-se no canal para mais histórias chocantes de traição. Nos primeiros dias após a última confrontação, Cristina foi boa comigo e com John. Na semana seguinte, ela estava muito ocupada, saindo de casa cedo pela manhã e voltando à meia-noite ou até mais tarde. Houve até um dia em que ela não voltou para casa e me mandou uma mensagem dizendo que ficaria no hospital, pois o trabalho estava no ponto mais crítico. Eu me provei um marido de apoio nesse momento. Quanto ao nosso filho, meus pais se mostraram os melhores cuidadores. Eu consegui administrar o escritório e a casa ao mesmo tempo. A semana parecia meses. Era difícil passar cada dia, mas de alguma forma conseguimos. Um dia antes da promoção ser anunciada, Cristina chegou em casa mais cedo. Fiquei surpreso. Ao entrar na sala, vi um homem atrás dela. Era um jovem alto e bonito, mas que eu nunca tinha visto antes. Ela me disse que ele estava lá para ajudá-la com algumas tarefas restantes e foram para o escritório. Peguei nosso filho e fui para a casa dos meus pais. Algumas horas depois, Cristina me ligou para informar que estava livre agora. Voltei para casa com nosso filho. Jantamos juntos depois de muito tempo, mas Cristina estava ocupada com outros pensamentos. Quando perguntei, ela disse que estava apenas nervosa com o grande dia que se aproximava. Tentei confortá-la, apesar da minha irritação, porque naquela noite ela parecia genuinamente tensa com sua carreira. Depois do jantar, a beijei esperançosamente. Ela me beijou de volta naquela noite. Na manhã seguinte, a levei para o hospital. A viagem foi preenchida com meu discurso motivacional para ela e, antes de ela sair, um lembrete para me ligar assim que a cerimônia terminasse. Aquele dia foi difícil de passar no escritório. Eu havia encomendado um bolo
bolo com parabéns escrito nele. Pedi para sair mais cedo do escritório naquele dia e fui comprar um presente para ela. Ela me ligou e pediu para buscá-la às 18 horas. Fui para o hospital. Quando cheguei lá, a recepcionista me disse que Cristina ainda não estava livre e que eu deveria esperar em sua sala. Para passar o tempo, comecei a mexer no computador dela, sem saber do desastre que estava prestes a cair sobre mim. Enquanto mexia no computador, encontrei alguns arquivos com nomes estranhos. Se não fosse por esses nomes, eu não os teria aberto. Não sei porquê, mas meu coração acelerou quando abri um daqueles arquivos. Para meu choque máximo, surgiram alguns vídeos e fotos. Era Cristina e aquele homem que visitou minha casa no outro dia. Eles estavam se beijando. Era inacreditável. De repente, meus olhos caíram sobre um monitor de câmera colocado ali. Liguei para ver as imagens gravadas algumas semanas atrás. Muitas delas revelaram o verdadeiro lado de Cristina. Ela estava envolvida em um relacionamento sexual com aquele homem em seu escritório. Não apenas uma vez, mas várias vezes. Não sabia como reagir. Minha mente estava em caos. Meus dedos congelaram e não consegui fechar a tela. O vídeo se repetia e a cada repetição meu sangue fervia mais. Agora eu pude relacionar tudo o que estava acontecendo entre nós. Cada situação estranha, cada reação estranha de Cristina fazia sentido agora. Levei alguns segundos para recuperar meus sentidos. Estava tão enfurecido que queria devolver a ela o que ela havia me dado ali mesmo. Comecei a pensar em como me vingar. Peguei as impressões das fotos e capturas de tela das filmagens ali mesmo no escritório. Peguei uma fita e fui para fora no corredor. Queria espalhar as fotos pelos corredores do hospital, mas então pensei que poderia ser considerado culpado por tal ato. Então voltei para a sala dela. Era quase 20 horas e não havia sinal de seu retorno. Cada minuto que passava aumentava minha raiva. Quebrei a tela do computador com raiva. Queria humilhar Cristina na frente de todos os seus amigos e familiares. Então dei uma pausa no plano de usar essas impressões. Em vez disso, fiz uma gravação de tela e enviei para os grupos familiares de ambos os lados, o meu e o dela. O grupo ficou em completo silêncio e nenhuma pessoa respondeu. Tenho certeza de que muitas conversas separadas e telefonemas estavam acontecendo entre eles. Afinal, dei a eles um motivo para fofocar. Cerca de 2 horas depois, Cristina retornou da conferência e soube da minha presença na recepção. Não pude esperar mais e joguei as impressões em seu rosto. Cristina ficou lá, chocada, ainda segurando o buquê, com o rosto coberto de lágrimas, reflexo de seus sentimentos de arrependimento e culpa. Ela começou a explicar, tropeçando nas palavras, relatando a sequência de eventos que a levaram ao erro. Estava chorando e dizendo quanto sentia muito, que nunca quis fazer algo assim, mas se deixou levar. Ela dormiu com aquele homem pela promoção, um parceiro injusto estava no comitê de gerenciamento do hospital. Ele era uma pessoa importante. Quando estava sofrendo de um problema no fígado, procurou Cristina para tratamento, pois ela era uma médica experiente. Seu diagnóstico exigia cuidados a longo prazo e, durante esse período, eles se aproximaram. Cristina usou isso para subir na escada da promoção, e ele se aproveitou dela literalmente. Cristina segurou minha mão e chorou. Ela disse que não tinha nada de emocional e que era puramente transacional. Suas razões me enojaram. Deixei a sala dela. Ela tentou segurar minha mão quando eu estava saindo, mas a afastei. Todas as impressões que eu tinha na mão, deixei na área da recepção e parti. Cada uma delas era suficiente para destruir a reputação dela no hospital. Fui direto para a casa dos meus pais para pegar meu filho. Todos estavam lá, esperando por mim e tinham muitas perguntas, mas eu não estava em condições de responder ou explicar nada. Apenas disse a eles que o que todos viram no grupo era a amarga verdade de nossas vidas. Então, peguei meu filho e fui para nossa casa. Um tempo depois, Cristina chegou em casa. Ela implorou para que eu a perdoasse e lhe desse uma nova chance. Estava arrependido e prometeu contar tudo o que havia arruinado, mas meus planos eram diferentes. Agora, eu não conseguia nem pensar em retomar meu relacionamento com ela. Eu não conseguia compreender minha culpa nisso. Sempre tinha tentado ser o melhor marido e, mesmo após todas as reações estranhas dela, não perdi minha determinação. Disse a ela para pegar suas coisas e sair de minha casa. Em breve, os papéis do divórcio seriam enviados para ela. Ela tentou usar suas lágrimas para me implorar, até perceber que eu não estava ouvindo. Quando se certificou de que não havia outra opção, empacotou suas coisas e partiu. Mais tarde, recebi uma ligação de sua irmã. Ela disse que seus pais estavam abalados com a traição de Cristina, mas também estavam chateados porque postei aquelas fotos no grupo da família, onde alguns primos próximos também estavam. Eles espalharam
enviaram essas fotos para outros parentes que não faziam parte do grupo. Cristina e sua família se tornaram o tema de fofocas na família deles. Disse que não era meu problema restaurar a reputação deles quando sua própria filha havia arruinado minha vida. Ela disse que os pais deles pediram a Cristina para não voltar para casa porque não queriam ser ridicularizados ainda mais em seu círculo social. Cristina estava morando com uma amiga. Para piorar as coisas, a administração do hospital a demitiu, deixando-a desempregada e sem uma fonte de renda. Agora, não sinto mais nada por ela. Sofri o suficiente neste relacionamento para sentir qualquer simpatia por ela. Obrigado pelas suas palavras gentis. Tem sido uma jornada dolorosa. Agradeço seu apoio. Apesar das dificuldades, acredito que é importante permanecer forte e resiliente pelo bem do meu filho e de mim mesmo. Compartilhar a verdade com ambas as nossas famílias foi uma decisão difícil, mas necessária dadas as circunstâncias. Quanto às ações de Cristina, ainda estou tentando entender. É decepcionante e doloroso, mas estou focado em seguir em frente e proporcionar a melhor vida para o meu filho. Deixe a sua opinião sobre esse relato nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Quer ver mais histórias chocantes de traição? Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Assista ao vídeo a seguir.